nas ondas aqui, esperamos contar com o apoio de todas e todas no chat aqui. A Zona Laranja, o Quinto Artigo já estão por aqui. Curtam, comentem, compartilhem, deixem muitos comentários no chat aqui, chega dizendo de que cidades estão assistindo, que é importante para nós. E especial, ó, pessoal, desconsiderem essa chave Pix que está passando aqui embaixo, que a partir de agora, a partir deste momento, nós vamos voltar todas as baterias da Voz Trabalhadora na campanha de apoio a Cuba, de solidariedade a Cuba. Então, daqui a pouco, até vou parar de passar esse banner aqui embaixo, para vocês não fazerem Pix para a Voz Trabalhadora, que agora o Pix vai ser para a Câmara Empresarial Brasil-Cuba. Estou buscando aqui o CNPJ com os camaradas de Cuba, para eles me mandarem, aí eu já boto aqui embaixo. Então, a partir de hoje, aí, por algumas semanas, tudo que entrar aqui na Voz Trabalhadora de Pix, de Superchat, de sticker, novos membros, nós vamos passar tudo para esse CNPJ aí, da Câmara Empresarial Brasil-Cuba, porque o momento é muito complicado em Cuba. Já era, né, pessoal? 60 anos de bloqueio, tudo aquilo que a gente nem precisa repetir. Se bem que é bom repetir todo dia, né? Essa história do bloqueio que estrangula Cuba. E agora, com o Trump ainda estrangulando um pouquinho mais a ilha, né? Com bloqueio petrolífero. Então, nós vamos entrar aqui na solidariedade total a Cuba. E já vamos começar aqui, ó. Quem for dar uma boa noite aí já toca nesse ponto de Cuba, já vamos fazer um primeiro bloquinho especial sobre esse tema aí. Mohamed, vou começar contigo, meu camarada. Boa noite. Boa noite, Portinho, Sérgio Souto, André Lobão, João Amado e o pessoal do Ao Vivo. E parabéns pela iniciativa, Portinho, né? Cuba, com tanto tempo de bloqueio, de sanção, né? É a nossa cidadela de esquerda, a nossa cidadela de luta, a nossa cidadela de fora do pragmatismo, né? A nossa cidadela do coração. Então, é uma iniciativa excelente, Portinho. Cuba merece e Cuba precisa, né? Parabéns pela iniciativa, fiquei sabendo agora, né? Vamos contribuir, vamos fazer o Pix, sim, né? E parabéns, gostei muito. Vamos lá, isso aí. Lobão. Boa noite, Luiz. Boa noite a quem nos acompanha aqui e aos convidados, né? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá aqui no Brasil, a rainha das águas, do mar. Um abraço aí para todos. Bom, comentar Cuba, né? É preciso entender um pouco o que é, de fato, um bloqueio econômico, né? Que é promovido contra Cuba. A Venezuela também tem sofrido muito com isso. Talvez esses ataques dos Estados Unidos, o sequestro de Maduro, talvez não, tem como foco principal prejudicar Cuba, mais uma vez. Impedindo que a Venezuela forneça petróleo para a ilha. Enfim, o bloqueio econômico tem uma série de consequências, né? Ele não permite que parceiros dos Estados Unidos, países que utilizam o dólar como moeda para os negócios, possam fazer qualquer tipo de negócio com Cuba. E isso também acontece com a Venezuela. A gente sabe agora, recentemente, com essa guerra Ucrânia-Rússia, os russos foram muito prejudicados, tiveram ativos bloqueados no exterior, reservas que estavam em outros países, em bancos internacionais. E isso que acontece com Cuba há 60 anos. Não se pode fazer qualquer tipo de comércio exterior com Cuba. Os Estados Unidos proíbem, emitem sanções econômicas a quem faz negócio com Cuba. E agora, com o governo Trump, já a partir do seu primeiro mandato, em 2016, os republicanos, que têm uma base forte eleitoral lá na Flórida, gente que é dissidente cubano, gente ligada à extrema-direita, a base dessa extrema-direita dos Estados Unidos é toda praticamente muito forte e baseada na Flórida.
Eram os burgueses cubanos que se mandaram lá para os Estados Unidos e hoje financiam o Partido Republicano e o governo de Trump, tendo como seu principal, digamos, baluarte o secretário, o Marco Rubio. E o Trump, outro dia, disse que ele poderia muito bem ser o presidente de Cuba. Então, Cuba resiste a esse cerco há 60 anos. E mais uma campanha para a gente tentar, de alguma forma, amainar um pouco esse sofrimento de um povo tão sofrido e tão forte e tão resistente. E a China, obviamente, tem que cumprir o seu papel. Se ela trabalha numa lógica internacionalista, obviamente que ela tem que apoiar Cuba no momento tão difícil. É isso aí, pessoal. Perfeito. Professor Sérgio, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mohamed. Boa noite, João. Lobão, público também. Eu queria lembrar o seguinte, eu participei como coordenador de jornalismo num programa que recuperava o jornalismo que um dia o Viva Roda praticou. E, por ironia, o nosso programa chamava Roda Viva, era invertido o nome. A gente teve 6 entrevistas bastante interessantes, Celso Amorim, um filósofo de rua chamado Eduardo Marinho, nosso canal, que com apenas 6 vídeos, sem 2 milhões de curtidas, está lá até hoje, quase 20 mil inscritos, mesmo depois que a gente parou de virar o canal. E a gente dizia que o nosso desafio era justamente o desafio modesto e, ao mesmo tempo, pretensioso. Modesto, porque deveria ser a pretensão de todo jornalista fazer jornalismo, reportar os fatos. E pretensioso, porque há muito tempo a mídia corporativa e ligada a governos, a partidos, parou de fazer isso. E essa mesma questão vale em relação a Cuba. Simpatizante, ou indiferente a Cuba, simpatizante, ou o que for, para responder de forma negativa a seguinte pergunta: de onde emana o poder que uma nação se outorgou de definir que países podem fazer comércio e ter relações com outros países, que não sejam pela livre decisão do governo desses países e dos povos desses países? De onde emana esse poder? Quem deu esse poder para os Estados Unidos? Então, isso é o boicote a Cuba, não tem apenas as questões políticas, já foram levantadas pelos colegas aqui debatedores, ele é uma afronta à humanidade, porque ele transforma um país no xerife do mundo. E vamos deixar claro que não é só no governo do Trump, é uma política de Estado. Um pequeno país, sei lá, com 10, 12 milhões de habitantes, a pouca distância que antes da revolução que promoveu lá por sua própria autonomia do seu povo, dos seus líderes, está a poucos quilômetros dali, era um bordel, né, dos Estados Unidos, no qual até o pão chegava de avião. Então, na verdade, não é à toa e volto a dizer, Cuba não tem essa quantidade de simpatizantes na ONU. Todas as resoluções da ONU aprovadas denunciam o boicote dos Estados Unidos. E os votos contrários, Cuba, Israel, mais 2 ou 3 colônias ou países clientes, como diz a geopolítica dos Estados Unidos, se opõem fortemente, inclusive de opositores das ideias políticas daqueles que governam Cuba. Então, acima de tudo, além de uma forma de perversão social, e é impressionante como esses caras, os xerifes do mundo, são pervertidos moral, social, econômico e politicamente. Isso afronta a ordem internacional. Então, todo aquele que defende uma ordem internacional baseada no respeito recíproco deve repudiar esse boicote, essa proibição, essa tentativa de determinar como os povos devem se negociar entre si, se relacionar e tudo mais. Perfeito, perfeito. João Amado, salve, salve, camarada. Olá, gente, boa noite aí, saudações a todos os convidados e a quem está assistindo o programa ao vivo ou vai assistir depois. A gente está vendo agora, né, como não é novidade para ninguém, o Império no momento que ele enxerga que talvez uma outra potência, em alguns anos, possa sobrepujá-lo, né? Não só economicamente, né, como a China já está
pau a pau com os Estados Unidos, né, economicamente, como vindo, né, em decorrência desse crescimento econômico, um dia poder sobrepujar os Estados Unidos também militarmente, né? E isso os Estados Unidos está preocupado, né? Isso é claro. E a gente está vendo esse movimento desse colosso, né, do maior império que a humanidade já conheceu, que está tentando mudar essa tendência e talvez nesse movimento, talvez acelere esse declínio relativo, né? Isso que eu estou falando agora é o que está todo mundo vendo, né? Só que até esse declínio acontecer, muitas águas vão rolar, né? E eu queria chamar a atenção para a questão da política interna dos Estados Unidos, né? Que tem a ver com Cuba. Há uma análise que diz que o sequestro do Maduro era para derrubar Cuba e conseguir, vamos dizer assim, os aplausos de um público interno em certos swing states, né? Cada vez mais as eleições estadunidenses estão sendo decididas por menos gente. Entre 5% a 10% da população estadunidense é quem decide as eleições. Entre 4 a 6 swing states. E há uma leitura que há um voto latino conservador que, com a derrubada de Cuba, o Trump poderia consolidar, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse conflito interno dos Estados Unidos. Porque, externamente, tanto hard power quanto soft power, eu acho que não tem igual. Depois a gente podia debater até aquelas questões, se houve guerra cibernética, se foi tudo guerra cibernética na Venezuela, se teve... É um tema mais sensível, que a gente joga para depois, se for o caso, né? Tem muita gente falando, teve trabalho interno, inside job, teve, não teve, a gente talvez debata depois. Eu queria fechar só essa minha participação com a seguinte questão, né? O nazismo, na sua forma primeira, né, na década de 20, 30 do século passado, ele foi derrotado militarmente. Hoje em dia, o novo nazismo ele está se edificando principalmente nos Estados Unidos. Será que vai dar para derrotar esse novo nazismo militarmente? Eu acho que não. Agora, acho que não vai dar. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou voltar à questão interna. Muita gente, às vezes de esquerda, fala assim, nada dos Estados Unidos presta, né? Tudo que vem dos Estados Unidos é ruim. Aí eu queria tocar numa figura, um herói que a gente teve agora, um mártir, como muita gente gosta de falar, chamado Alex Pratt. Não sei como se fala, Pratt. Esse cara é um herói, porque teve uma outra heroína, que eu me esqueci o nome agora dela, que tinha sido martirizada antes, mas conseguiram bizarramente desqualificá-la das formas mais bizarras, né? Seja a orientação sexual dela, aquela bizarrice da extrema-direita que a gente conhece bem. Mas o Alex Pratt ele foi impressionante, né? Minha pronúncia não deve estar correta, mas é mais ou menos por aí, porque ele era enfermeiro das Forças Armadas, veteranos, fiquei até arrepiado, aqui, até mostrar o braço arrepiado, mas ele é um herói mesmo, né? Então, assim, Minnesota, a batalha de Minnesota, a humanidade ganhou, né? Vocês sabem disso, né? O Trump teve que recuar, né? Então, a gente teve uma batalha aí, que a classe trabalhadora dos Estados Unidos venceu, a sua burguesia mais nazista, né? Porque, só para concluir minha fala, que está ficando longa demais, o regime estadunidense ele não só tem um caráter fascista, como nazista, porque ele tem um caráter racial claro. Vocês pegarem o discurso do Trump, a questão racial o tempo todo está no discurso dele. Essa gente feia, ele fala que os venezuelanos são feios, que os somalis são uma desgraça. Então, fechando a fala, eu acho que a gente tem um desafio imenso no mundo, porque essa nova potência nazista que existe no mundo hoje em dia é um colosso. A Alemanha nazista é pinto perto do que é os Estados Unidos. Eu não sei se você tem noção disso. Os Estados Unidos são mais 5, 6 Alemanha nazistas juntas, tá? Então, na outra vez, as esquerdas, né, e os liberais se uniram para enfrentar o nazismo.
Hoje em dia, no mundo, isso está se repetindo muito, né? A gente vai outra vez com Lula. Uma frente, enfim, gente, já estou entrando no Brasil, vou parar de falar agora, porque se deixar, tem muita questão, né? Não faltam questões para a gente. Desculpa aí ter me alongado. O João fez um brainstorm aí para nós, né? Jogou todos os temas na mesa aí. Muito bom. Pessoal, já peguei o CNPJ aqui da Associação Empresarial Brasil-Cuba, tá passando aqui embaixo, tá? Nesse letreiro aqui, em algum momento, ó. Em algum momento vai passar aí, então o CNPJ já está à disposição. Tirei o Pix da Voz Trabalhadora. A partir de hoje, todos os Pix, foca aí nesse CNPJ, ó, passando ali embaixo, agora, neste momento, ó. Então, quem puder ajudar aí, será muito bem-vindo. Quem quiser ajudar no nosso Pix também, nos pingos aqui de Superchat, essas coisas aí, novos membros, a gente vai fazer, no final do mês, a gente faz um grande repasse aí para a associação essa empresarial, que vai levar os recursos, né? A José Marti, aqui do Rio Grande do Sul, também está arrecadando alimentos, remédios, né, para transportar lá para Cuba, e isso é importante, né? Só para fazer um fechamento aqui dessa questão de Cuba, depois que eu trouxer aqui, o que eu vou trazer, se alguém quiser trazer mais algum aspecto final para fechar, né? Mas algumas repercussões interessantes, né? A gente estava conversando nos bastidores, o João Amado até falou que viu na 247, e na realidade foi uma matéria em parceria da Telesur com a 247, declarações da China, né, já dizendo que não aceita, né, esse estrangulamento da questão do petróleo, e deixando claro que vai continuar mandando petróleo se for necessário, né? E a Cláudia Sheinbaum também deu ontem uma declaração, não sei se foi ontem ou sábado, uma declaração já sobre, porque ela já tinha dito, né, que mandaria um navio petroleiro, e agora, após as declarações do Trump, aí, as ameaças do Trump, ela já diz que continuará firme no propósito de mandar, ela fala em ajuda humanitária, né? Ela diz que ajuda humanitária o México jamais deixará de encaminhar para Cuba, né? Então, bem interessante isso aí, né? E eu acho assim, eu acho que o Brasil deveria também tomar uma posição mais firme, né, nessa questão de Cuba aí, e fazer muito tempo que a gente está falando isso, inclusive aqui na Voz Trabalhadora. O Bruno, inclusive, foi o primeiro a falar nisso aqui, e eu acolhi prontamente, tenho falado quando me manifesto aqui na Voz Trabalhadora, que o Brasil deveria ter uma linha ordinária, uma linha rotineira, um navio ou um avião da FAB que quinzenalmente ou mensalmente fizesse uma rota, né, Caracas-Havana, né, levando mantimentos, levando remédios, né, e o que esses povos necessitassem, né? Então, fica aí. Não sei se alguém quer fazer mais algum registro aí sobre Cuba para a gente fechar esse capítulo. Eu acho que a questão aqui no Brasil... Fale agora ou cale-se para sempre. Vai, Lobão. Eu acredito que a ajuda do Brasil a Cuba, ela já foi muito mais presente nos primeiros governos do Lula, né? E até mesmo no governo da Dilma, mas, infelizmente, com esse arco de alianças, essa frente ampla aqui, fica muito complicado, de alguma forma, o Lula ter algum posicionamento mais assertivo em relação a Cuba. Infelizmente, é uma pena. Perfeito. Eu acho que até explicar para o público interno não é fácil, gente. Vocês não têm ideia. A gente aqui está num grupo de pessoal de esquerda. É muito fácil a gente, entre nós, nos comunicarmos, né? A comunicação com o grande público é muito grande, né? No caso do BNDES, né? Quando o BNDES fez empréstimos, eram empréstimos que serviam para exportação do serviço de engenharia do Brasil. Era algo que servia ao extremo ao país. Todo país capitalista avançado financia o seu serviço de exportação, a compra, né? Aqui eu estou chovendo no molhado, a gente sabe de tudo isso. Mas no grande público, a batalha que a gente tem para informar, e eu acho que o governo atual, a gente está
está num impasse muito delicado, né? A gente está no fio da navalha, né? Eu gostaria, né, de pedir ao público que compartilhe o máximo esta e as próximas lives e debates, para que a gente possa mandar ao máximo número de pessoas que ela se apresente esse Pix, né, porque se não tem a possibilidade de ajudar, compartilha, curta, compartilha e comenta, né, porque vai aparecer mais para o algoritmo e vai levar mais pessoas que possam se sensibilizar com o fato de Cuba estar sofrendo uma pressão tão grande do império do mal. Eu acho que tem que fugir até, inclusive, essa história da esquerda, me corrigindo também, porque eu falei da esquerda, né, porque nós estamos enfrentando o império do mal, o império da prostituição, o império da pedofilia, o império da morte, todo o império, né? Mohamed, já pega o gancho e já vamos entrar nesse tema aí, então, que é a capa da live, né? O caso Epstein, né? Que surgiram mais uns arquivos aí, né? E até tu vê que até eles estavam, os pedófilos monitorando a eleição do Brasil, né? Torcendo para o pedófilo aqui, né? Impressionante. Os pedófilos unidos, né? Impressionante. Pedófilos unidos. Pedófilos do mundo, né? Já estão unidos, já. Não é para menos que ele sentiu um clima com crianças venezuelanas, né? A gente precisa lembrar das coisas. Não se esqueçam nunca das coisas.